prazer, pastor Demétrios. Eu sou a Rebeca, esposa do pastor Demétrios. E a gente vem contar um pouquinho, né, da nossa história, referente a Peniel de Humaitá, 40 anos. E para nós é um prazer enorme fazer parte dessa história. Com certeza, muitas experiências, né, muito aprendizado. E é isso, estamos seguindo. Eu vou falar um pouquinho da forma que eu cheguei aqui, né? Depois você conta a sua. E, eu cheguei aqui bem jovem, né? E eu lembro como se fosse hoje, um amigo, Diego, que também se batizou aqui na época que eu se batizei, né? Tenho que lembrar dele, porque ele fez um papel muito importante na minha vida. Eu lembro que eu saí de casa, tinha acabado de ter uma discussão em casa, com meus pais e tal, e aí eu saí, peguei o carro, fui até um determinado lugar, encontrei ele numa lanchonete. E aí quando eu encontrei ele, eu vi o semblante dele estava muito diferente, era um semblante iluminado, era um semblante resplandecente. E aí eu perguntei para ele, tá tudo bem contigo, tá diferente hoje, não tá cinza, né, tá claro, tá resplandecente, né, tá feliz, tá diferente, né? E a gente, quando a gente tá andando no mundo, a gente se sente pesado, se sente vazio, e ele estava totalmente diferente. Ele falou assim: poxa, aceitei Jesus. Eu falei: caramba, sério, cara? Ele falou: aceitei Jesus. Eu falei: esse Jesus que tu aceitou eu também quero, porque eu tô precisando, né? A gente anda nas loucuras aí, nas doideiras da vida, e eu preciso de Jesus. Aí foi quando ele me trouxe no culto aqui de domingo, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, entrei pela porta da igreja, olhei os louvores, olhei as pessoas que estavam aqui. Foi maravilhoso para mim, foi impactante ver a alegria, a felicidade das pessoas de estarem na igreja, de levantarem suas mãos, de entoar louvores a Deus. Aquilo ali trouxe uma marca na minha vida. E foi naquele dia, quando acabou o culto e tudo mais, eu fui recepcionado na mesa dos visitantes. Eu lembro que naquela época estava o Júlio, estava a esposa do Júlio, estava a esposa do pastor Alexandre também, a Andréia, e eles fizeram o convite para mim aceitar Jesus. Eu, sem hesitar, né, aceitei Jesus. E ali, eu lembro que foi meados de junho, julho, não me recordo bem a data, mas desse período, 2 meses, 3 meses para frente, toda vez que o pastor Ariston, uma experiência que eu tive muito bacana, foi quando o pastor Ariston pregava, ele falava assim: quem quer aceitar Jesus? Eu aceitei Jesus umas 20 vezes. Eu acho que eu precisava mesmo de Jesus, sempre lá, né? E aí eu fui me envolvendo mais com a igreja, fui me envolvendo. Uma das experiências que eu vivi também aqui, para contar, para deixar um pouquinho a Rebeca falar, foi uma experiência muito bacana, que teve um congresso de jovens. Sempre estive envolvido com jovens, fui líder de jovens aqui, uma época que o Chapado deu muito fruto. Tivemos o projeto Semear, tivemos o projeto Sou Diferente na escola, tivemos as nossas células no Rio Branco, que futuramente as pessoas que participavam das células formaram uma igreja futuramente, Rio Branco 2, né, foram membros dessa célula que participavam com a gente. Mas eu lembro que teve um congresso de jovens aqui, o líder era o Renatão, e a gente já estava envolvido com jovens e tal, mas eu tinha pouco tempo na igreja, e o Renatão me deu um crachazinho de recepção, colocou na porta, e o pastor Ariston passou, né? Acho que foi minha primeira decepção ali, mas foi algo que foi para o meu crescimento, né? Ele passou na porta, ele me viu com o crachazinho da recepção e tal, e aí ele chamou o Renatão e falou assim: o Demétrios não pode ficar lá na porta, ele ainda não é batizado, ele ainda está chegando agora, né? Ele ainda precisa se envolver um pouco mais, mudar algumas coisas, ainda está chegando agora, não pode estar fazendo esse trabalho, né? E aí eu lembro que o Renatão veio todo encabulado e tal, todo, né, daquele jeito para falar comigo, com todo cuidado, com muito amor. Falou assim: você não pode ficar na porta, porque o pastor entende que você ainda não está preparado para isso e tudo mais. E eu lembro que eu vim para cá, onde fica o quadro aqui das ofertas do dízimo. Eu olhei o altar, todo mundo estava ali na frente, e eu falei com Deus naquele momento. Eu falei assim: Deus, eu quero ser o melhor porteiro dessa igreja, né? Eu quero ser um porteiro capacitado para trabalhar, que o pastor possa olhar para mim e falar assim: não, Demétrios é capacitado. Bom, eu cheguei aqui na igreja quando eu nasci, né? Praticamente, porque... Nasceu na igreja, né? Nasci na igreja, literalmente, porque o Ministério Peniel fundou, né, no quintal dos meus avós.
E a gente sempre que se entendeu por gente, fomos criados na igreja, né? Então a gente passou por vários pastores, vários líderes, né, nesses 40 anos aqui do Humaitá. E assim, mas o ápice do meu amadurecimento realmente foi com o pastor Ariston. Eu lembro que quando ele chegou aqui, ele falou: olha, eu já sei um monte de coisa sobre você, mas vamos ver, né? Eu quero te conhecer melhor. E aí eu já fiquei meio assustada, eu falei: nossa, meu Deus, e agora, né? Mas aí com o tempo ele foi me conhecendo, eu conhecendo ele melhor, e aí depois ele viu e falou: olha, eu vejo que não é nada disso. Mas eu digo o ápice do meu amadurecimento porque foi quando eu comecei a entender um pouco mais o que é real do Evangelho, né? Começamos a liderar junto, a trabalhar junto em vários projetos, né? Saímos para pastorear. Então são várias experiências, várias histórias para contar. O Ministério Peniel está no meu coração, né? Eu costumo dizer que assim, eu não me vejo fora, né? Foi aqui que eu, com uma certa idade, meus pais falaram: olha, não é porque você nasceu na igreja que você é filho de peixe, peixinho não é, não. Você tem que entender o que é Jesus no teu coração, você tem que ir lá, abrir teu coração, ter uma decisão. E eu lembro que eu fui, né, aqui mesmo no Ministério Peniel, num culto, fui lá na frente e decidi aceitar Jesus e abrir meu coração, mesmo tendo nascido no ministério. Então, assim, eu louvo a Deus por todo esse tempo, né, falando melhor do pastor Ariston, né, a gente muito próximo, ele acompanhou várias etapas da nossa vida. Saímos para pastorear a primeira igreja, que foi o Casqueira, Peniel do Casqueira em Cubatão, foi com ele, né, ele nos enviou. E aí a gente foi amadurecendo, né, fomos muito novos, né, eu engravidei lá na igreja, a gente tinha pouco tempo de casado, né, passamos por várias experiências. Fazem 9 anos, né, Micael. Sim, 9 anos, que é a idade do nosso filho mais velho, do meio, né? Do meio. E assim, mas foram grandes experiências. Depois fomos para Osasco também pastorear lá, né? E foi também uma baita experiência, né? São bagagens que a gente leva para nossa vida, né? E o pastor Ariston, ele foi instrumento de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes a gente não entendeu muitas coisas, o que Deus queria fazer na nossa vida, né? Mas o tempo, ele se encarrega disso, de nos mostrar tudo que Deus ele tem preparado, que ele tinha preparado para nossa vida, e a gente colhe frutos hoje. Assim, as pessoas falam, né, que a nossa liderança, a igreja e até outros líderes falam que a nossa liderança foi uma liderança que foi muito expressiva, né, nesse tempo de 40 anos de Peniel de Humaitá. Só que foi uma liderança, logicamente, que foi vista pelo crescimento, pelos jovens e adolescentes que aceitaram Jesus, pelos jovens que hoje não são mais tão jovens, estão desempenhando o ministério, que através da nossa liderança, o missionário Tiagão, Tarso, pastor David e tantos outros. Estou falando aqui de alguns, mas tem vários aí espalhados, né? Não somente no Humaitá, mas em outros lugares. Foi fruto desse tempo, né? E foi um tempo que a gente não viveu para nós, né? Eu lembro que a gente namorava e depois a gente se tornou noivos, né? Nós ficamos noivos nessa época, mas a gente não viveu para nós. Foi um tempo de renúncia, foi um tempo de uma vida para Deus. A gente trabalhava pouco, vivia pouco, mas se doava muito para Deus. Nós tínhamos um projeto na praça que foram 1000 almas em um ano. Mais de 1000 almas em um ano. Nós vimos 130 pessoas aceitando Jesus de uma só vez. Uma só voz. Né? Numa só voz. Nós tivemos um trabalho evangelístico na escola, onde 40, 50 alunos aceitavam Jesus por cada trabalho, que era na segunda-feira pela manhã. Então assim, a gente viu realmente um avivamento. A gente viu mesmo jovens e adolescentes rendidos, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, jovens se convertendo, jovens abandonando as drogas, abandonando a prostituição. Todo o ministério tem seus momentos de amadurecimento, né, de dificuldades, né, de desafios, de problemas, né, enfim. E acredito que nós, como membros, né, como pessoas que estão aqui para servir mesmo, né, a gente tem que permanecer, né, entendendo que nós estamos aqui fazendo para o Senhor, trabalhando para o Senhor. Então, assim, é perseverar. Persevere, né, faça a sua parte, seja servo, né, esteja sempre pronto, sempre à disposição. Sirva a Deus com intensidade, com o coração em chamas, inflamado mesmo pelo Evangelho. Porque eu entendo que quando a gente realmente tem um encontro com Deus real,
não importa a dificuldade que você passa, você vai permanecer até o fim, né? Então, eu só tenho a agradecer de todo o coração, como eu falei aqui. Para encerrar, né, seria Josué capítulo 1, né? Que a Bíblia fala o quê? Que Josué, Deus o comissiona a herdar a terra prometida. E ali no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Deus fala assim: ser forte e corajoso, né? Não te aparte desta lei, nela medita dia e noite. Então é importante para nós, Peniel, 40 anos, vamos ser fortes, corajosos, que Deus tem promessa para realizar sobre nossas vidas, Deus tem conquista para nós, em nome de Jesus. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero aqui parabenizar Peniel Maitá, 40 anos de existência, que bênção do Senhor. Falar Peniel Maitá para mim é uma alegria e uma oportunidade, porque eu faço parte dessa história. Eu me converti em 94 e saí para pastorear em 2013. Então foi um tempo de colheita onde eu conheci minha esposa, casei, tive meus filhos, foram todos criados aí na Peniel Maitá, foram todos consagrados pelos pastores, né? Falecido pastor André, o saudoso pastor André. Também os meus 2 filhos foram consagrados pelo pastor Ariston, pastora Vanice, pastores abençoados por Deus. E uma igreja amorosa, uma igreja unida, uma igreja que tem um foco no reino de Deus, é a primogênita. Eu quero parabenizar, realmente essa igreja está no coração de Deus. O Senhor proporcionou uma igreja abençoada, que é a primogênita, e aí saiu vários pastores por todo o ministério no Brasil, e alguns foram até para outros países fazer a obra como missionário. Uma igreja realmente, de fato, que tem a mão de Deus. Eu quero aqui desejar para vocês a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, a unção da multiplicação, e continue nessa força, porque a Peniel Maitá realmente tem sido um grande exemplo de igreja, de quando põe as mãos no arado, Deus realiza grandes coisas. Quero aqui deixar meu forte abraço a todos vocês e quero também parabenizar e também honrar o pastor Ariston, a pastora Vanice e todos os pastores que passaram pelo Ministério Peniel. Que Deus continue abençoando com toda a sorte de bênção celestial. Forte abraço, fica aqui minhas palavras ao coração da igreja. Deus abençoe. Meus parabéns, 40 anos, para a glória de Deus. Parabéns, Peniel Maitá, pelos seus 40 anos. Eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa grande festa. Que Deus abençoe a todos. Eu entrei para Peniel Maitá quando eu tinha meus 11 anos de idade. Louvei com os irmãos aí no louvor, quando eu era um adolescente. E hoje, para a glória de Deus, né, estamos comemorando esses 40 anos. Eu sou muito feliz. Estarei aí com vocês sexta-feira para esta grande festa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Olá, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sou o pastor Alexandre. Estou muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês esse vídeo contando um pouquinho da história da Igreja Batista Peniel do Maitá, a qual está completando 40 anos, né? E eu já estou há 28 anos, desde 1998 nela, né? Aqui servindo ao Senhor. E peguei 3 etapas aqui da vida da igreja, né? Da época do pastor Nizuzi, depois a época do pastor André e também a época agora do pastor Ariston. E eu vejo que a igreja, ela passou por um momento de semear, né? E agora ela está colhendo tudo aquilo que ela semeou durante um tempo, né? E essa semeadura foi a oração. Quando o pastor Nizuzi estava aqui, a igreja tinha o costume de estar orando sempre. Depois que o pastor Nizuzi foi embora, veio o pastor André. O pastor André era um homem muito visionário, né? E quando ele chegou, ele deu um choque na igreja do Maitá, né? E a gente começou a ser uma igreja indo para a rua. E aí a igreja começou a crescer. Quando a igreja começa a crescer, ela começa a se tornar uma igreja relevante, né? E começou a ter vários projetos para a sociedade aqui do bairro, né? Para o povo, para moradia. E as pessoas começaram a conhecer mais a Peniel de Humaitá.
Nós tínhamos algo sensacional, que era no feriado de 7 de setembro, né, que eram os profissionais em ação, e todas aquelas pessoas que tinham algum ramo, né, que servia as pessoas, elas nesse dia se dedicavam realmente a servir as pessoas, né, como fazer corte de cabelo, manicure, pedicure, enfim. Tinha psicólogos, né? Tinha pessoas que davam palestras, tinha até massagista, né? Então a gente servia realmente o povo, e depois tinha um culto no colégio, onde muitas pessoas se rendiam ao Senhor, se convertia. Teve épocas que a gente batizou quase 40 pessoas, né? Então era uma igreja que caiu na graça do povo. Hoje a igreja ela é bem conhecida, né? Muitas pessoas passaram por ali, são pastores, né? Servem o Senhor em outros lugares, e isso mostra o quanto a igreja do Humaitá é produtiva. Então eu queria agradecer, né, a esse tempo todinho onde o qual nós estamos na igreja, né, porque a gente é bem acolhido, é bem amado, né, e queremos parabenizar a igreja por esses 40 anos. Feliz aniversário, Igreja Batista Peniel de Humaitá. Olá, sou a André, esposa do pastor Alexandre, e eu cheguei na igreja em 98. Cheguei em 98 com o pastor André, e ali eu pude encontrar, eu vim nessa pegada, né, quando a igreja já fez essa explosão, como o Alexandre comentou, e eu vim já com a igreja já cheia de jovens, né, e aquilo me atraiu, né, e eu tive curiosidade de visitar, e a primeira visita que fiz, fui e fiquei. Fiquei, estou até hoje no ministério, me batizei lá, né, onde conheci todo o pessoal, né, essa família Peniel. E ali eu pude encontrar, né, na minha época, quando eu cheguei adolescente, com 18 anos, então eu ali não tinha meu pai presente, eu pude encontrar um pastor que foi um pai para mim, onde me deu muitos conselhos, né, um jovem precisa de muitos conselhos, e ali ele pôde me exortar muitas vezes na minha caminhada, e com essas exortações é que hoje eu tenho esse rumo, né, de servir a Deus e saber o que Deus tem para nós, né? Então foi muito importante esse pastorado, né, do pastor André na minha vida. Foi muito forte. Hoje me encontro líder do Ministério Infantil, né? E quero parabenizar a Igreja Peniel de Humaitá, esses 40 anos, faço parte dessa história. Fazemos parte dessa história, nos casamos, nos conhecemos, noivamos. Hoje temos 2 filhos, uma Maria de 8 anos, Samuel de 12. E tudo isso nós devemos a honra e a glória de Deus. E estamos firmes e fortes e parabenizando a Igreja Peniel pelos seus 40 anos. Eu queria deixar 3 frases para toda a igreja. A primeira é que tudo está no controle de Deus, tudo coopera para aqueles que amam a Deus, e o melhor de Deus ainda está por vir após esses 40 anos. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, boa noite. Aqui quem fala é o pastor David. Aqui é a pastora Jéssica. E eu sou o Davi. Nós estamos aqui para agradecer a Peniel de Humaitá, dizer que nós somos muito gratos. Hoje nós pastoreamos a Igreja Peniel do Parque das Bandeiras, mas nós tivemos uma passagem muito importante onde Deus renovou as nossas vidas e restaurou a nossa família. Foi nesse lugar onde Jesus nos encontrou. Foi a pastora Liston, a pastora Vanice que cuidaram de nós, né? E por isso estamos aqui também, claro, com a ajuda de Deus, mas o Senhor usou muito a vida da igreja Peniel Humaitá para nos moldar, né? Exatamente, desde pequenininho tenho um amor muito grande por vocês, é um prazer ser reconhecido até hoje aí, quando eu vou com muito amor, muito carinho. Foi um prazer fazer uma bagunça cristã aí, e até hoje, sempre que está no meu coração, eu estarei presente aí. E é isso, nós amamos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau, amamos Tchau, vocês. Olá, meu nome é Valci. Olá, meu nome é Jéssica. Eu tô aqui na Peniel Humaitá por volta de 1 ano e meio. E a minha expectativa daqui da obra é estar trabalhando na obra para auxiliar os pastores, a liderança, a trazer novas almas ao Senhor. Nós estamos nessa missão de auxiliar de adolescente, avivar a adolescência, os jovens para estarem no caminho do Senhor.
E minha expectativa sobre o ano de 2025 é essa. Assim como ele também, o Valci, eu também tenho muitas expectativas, tanto na área dos adolescentes, ganhar mais vidas também, estar fazendo evangelismo também. Eu tenho grandes expectativas que 2025 a gente vai alcançar grandes almas para Cristo, né? E estar junto com ele. É isso. Parabéns, Peniel, pelos 40 anos e que venham muito mais.